Hoje é dia 12 de julho de 2017. Meu comentário político, vai focar na questão da reforma trabalhista, a famigerada reforma que passou pelo conselho aí do presidente da República, pelos ministros, depois foi votada na Câmara, foi discutida ali pelos deputados, depois veio para o Senado, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, passou por outras comissões, perdeu, ganhou, enfim, foi para o plenário e hoje saiu o resultado, 50 senadores a favor, 26 contra. A grande problemática desta reforma trabalhista é que ela não foi discutida amplamente com quem mais interessa, aquele que trabalha, porque a reforma foi discutida por pessoas que ganham no mínimo 30 mil reais por mês, ou seja, eles não têm ideia do que é um salário mínimo, eles não têm ideia do que é trabalhar 8 horas por dia dentro de uma empresa. Muitos deputados e senadores nem pisaram no chão de fábrica, ou quando foram pisar no chão de fábrica foram para pedir voto. Então, infelizmente, eles não conhecem a realidade brasileira. O fato é que a reforma era necessária para que a questão da modernização da relação empregado-empregador fosse colocada na pauta, na agenda nacional. A grande problemática é que ela teve um viés, essa reforma, mais pensada com relação ao empregador do que ao empregado. Para o empregado, a questão do home office foi regulamentada com mais clareza. E a questão da jornada 12 por 36 também se tornou algo palpável legalmente, porque ela já existia, porém não tinha uma regulamentação muito clara com relação a esse fato. Mas do ponto de vista político, o que o Michel Temer conseguiu foi mostrar que tem força tanto na Câmara quanto no Senado. Lembrando que hoje, agora pela manhã, já para tarde, a Câmara dos Deputados vai começar a discussão para ver se o relatório que admite que concorda que o presidente da República cometeu o crime de corrupção passiva pode ser aceito pelos 66, ou pelo menos pela maioria desses 66 deputados lá na Comissão de Constituição e Justiça. E isso pode reverter, ou seja, se na Câmara a reforma passou e no Senado passou, talvez essa nova denúncia, ou essa denúncia de fato contra o presidente, talvez mude a maré de sorte dele e os cargos que ele está dando e mandando mudar a questão lá na Câmara dos Deputados, as reformulações que ele está fazendo dentro da Câmara, o PMDB, que é o partido do Michel Temer, talvez ele não consiga com tanta destreza como conseguiu agora para a trabalhista. E ele ganha um fôlego, mostrando que tem poder, e isso é muito significativo na política. Uma coisa importante que para você, ouvinte, trabalhador, é o seguinte: agora, falando de um ponto da reforma, o que forá acordado entre os trabalhadores e o empresário, o empregador, valerá sobre o que for lei. Então, hoje, o que vale é a lei. Se fez uma convenção coletiva lá com 200, 100 funcionários e a lei fala o contrário do que foi discutido na convenção e aprovado, agora não. As convenções, o diálogo entre o empresário e o empregador e a questão da remuneração, desde que não retire 13º, não retire férias e nem o salário mínimo, poderá ser discutido. Eu acho que essa é a grande questão também dentro dessa reforma, é um ponto para o trabalhador. Então, a reforma política, infelizmente, não aconteceu, mas a reforma trabalhista que foi aprovada, ela modifica na essência as relações de trabalho. Vocês perceberão que daqui 6 meses nós vamos ter um número um pouquinho maior de pessoas empregadas, provavelmente, mas essa empregabilidade não será com uma remuneração justa, não será com uma jornada de trabalho sustentável do ponto de vista do corpo humano, porque eles não poderão, as novas convenções não poderão aumentar as 44 horas semanais que já está previsto. Mas poderá mudar conforme a sazonalidade, ou seja, ele vai poder trabalhar 2, 3 horas por semana, 4 horas, então vai ficar à disposição do empregador. Então isso muda um pouco da relação trabalhista. Claro que será importante nesse debate trazer
algum advogado da área trabalhista para aprofundar esses temas como a questão das ações da justiça que vai mudar, a rescisão contratual, tudo isso vai ter mudanças agora. A questão do banco de horas, a questão da gravidez, a questão da terceirização, a questão da contribuição sindical, tudo isso está mudando. Mas, de fato, politicamente, o Michel Temer ele avança, né, nas suas reformas. Já teve a reforma do ensino médio, a relação do trabalho, né, que fere diretamente as ações dos trabalhadores. Vamos ver aí a repercussão disso, como vai ser hoje, mas provavelmente o Michel Temer está comemorando, porém ele já tem que agilizar, como dito novamente, o nome dele está em jogo e o mandato dele está em jogo agora, quarta-feira, lá na Comissão de Constituição e Justiça. Israel Gonçalves, direto para o Jornal da Manhã.